Vamos falar um pouco sobre a atuação do tutor ao corrigir atividades que foram propostas utilizando a ferramenta tarefa do Moodle. É uma ferramenta extremamente usada que permite aos estudantes envio de atividades. Normalmente é pedido a leitura de um determinado texto ou de vários textos e pede para que posteriormente eles postem um resumo disso ou então respondam algumas questões. Para os cursistas, para os estudantes, é uma ferramenta fácil de ser utilizada. E para o tutor, tem apenas alguns cuidados e alguns olhares durante a atividade e depois, ao encerramento dela, como é que vai fazer a correção. Por favor, acompanhe aqui comigo no Moodle. Eu tenho aqui uma tarefa chamada de tarefa 2, cujo assunto a ser discutido é sobre plágio. Para o cursista, ele iria dentro do período, como já foi divulgado para vocês em outras oportunidades, ele só consegue postar o arquivo dele e ele pode fazer esse arquivo em 3 formatos. Ele pode usar um editor de texto Word, por exemplo, da Microsoft, pode usar o LibreOffice, então em formato ADT, e pode também utilizar em arquivo PDF. Então você, como tutor, precisa ter disponível na sua máquina, no seu computador, possibilidade de abrir esses 3 tipos de arquivo, porque desses 3 ele pode escolher um para poder enviar o formato do arquivo para você. Voltando, então estando dentro da data disponível ali dentro do período, ele vai escolher e vai anexar o arquivo. Após o término, a data ao encerramento, toda essa parte aqui de escolher e enviar arquivo, ela desaparece para o cursista. Para você como tutor, na versão 1.9 do Moodle, que é a que nós estamos usando, você verá aqui quantos cursistas que já postaram a atividade. Então, perceba que eu tenho aqui 2 tarefas enviadas. Eu clico, vai aparecer a lista com o nome dos estudantes e eu consigo perceber quais estudantes já postaram. Uma dica importante: você pode acessar o arquivo postado pelo cursista, fazer a leitura dele, mas a gente recomenda que você não poste nota para ele, nem feedback com a semana ainda em aberto, ou seja, com possibilidade de outros cursistas ainda postarem. Por quê? Pode haver a troca de informações entre os cursistas, então uma nota que você deu, um texto que foi colocado, depois um outro cursista copia isso e você dá uma nota diferente, você pode ter problemas em relação a isso. Então o que a gente recomenda? Você quer antecipar a sua correção, fazer a leitura, você pode fazer, mas não poste nota para ele. Existem tipos de atividade onde a pessoa pode mandar isso como se fosse uma primeira leitura para que você dê contribuições, que você possa orientar e que ele pode corrigir e postar novamente. Se a proposta de atividade for essa, você faz a leitura, faz as devoluções para o cursista e depois ele troca o arquivo, ele postaria esse arquivo novamente. Então vamos voltar, acompanhe comigo. Bastaria eu clicar aqui no arquivo, ele iria abrir o texto, eu iria ler o texto e na hora de dar a nota é muito simples. Eu clico aqui do lado, onde aparece a opção nota, vai aparecer uma tabela para mim. Esta tabelinha que aparece aqui está dizendo que essa atividade vale 100 pontos. Então, através dos parâmetros disponibilizados pelo professor e que você como tutor tem acesso a esses parâmetros, você olha, faz a avaliação. Por exemplo, se cursista vai ficar com 95 pontos em 100. E eu utilizo esse espaço para dar o feedback. Então, eu vou escrever a ele. Sua avaliação ficou com nota 95 devido a problema com determinado conteúdo, mas tais ações abordadas são relevantes e assim por diante. Então a gente recomenda que você escreva detalhadamente de uma forma que você indica, porque é direito do cursista saber o que ele errou e o que ele acertou. Ao terminar, basta eu colocar aqui salvar e eu posso deixar marcada essa opção de enviar uma notificação por e-mail. Nesse caso, o cursista recebe no e-mail dele dizendo que você avaliou
Então, depois ele entraria na atividade, ele consegue ver a nota e consegue ver o feedback que você deu para essa atividade. Veja que é tranquilo. Então, por favor, siga essas recomendações, faça as correções seguindo os critérios indicados pelo professor e a tendência é não termos dificuldades. Até uma outra oportunidade.